Paz do Senhor, povo de Deus, meu querido irmão, minha amada irmã. Estamos aqui hoje para a primeira aula do estudo bíblico 7 motivos para ser cristão. Eu fiz o levantamento de 7 condutas, de 7 motivações que vão te fazer querer ser um cristão. E se você já é cristão, são 7 motivos para continuar nessa jornada. É um levantamento bíblico, um estudo ao qual eu fiz, baseado dentro do Evangelho, da Palavra de Deus, porque tudo aquilo que for ministrado tem que estar segundo a Bíblia. Temos que buscar relatos bíblicos fundamentais para que venhamos ter respaldo daquilo que nós vamos falar. Os 7 motivos para o estudo bíblico são coisas muito boas para nós, cristãos, e para você que ainda não é cristão. Eu quero que você participe desta live, que você venha a escutar os 7 motivos que vão te fazer querer ser um cristão. São 7 motivos muito bons. São 7 levantamentos dentro da Bíblia, com textos, com contextos, com confirmações de pessoas que estão relacionadas com o Evangelho de Cristo, que também tiveram motivos, foram pessoas ali que fizeram a obra do Senhor com amor, com alegria. Porque hoje é muito plausível você ir para a igreja por motivos egoístas. Vamos ser realistas. Por que motivos egoístas? Muitas pessoas vão para a igreja por motivos errados. Muitas pessoas vão para a igreja com o intuito de ser abençoado. Só que dentro da igreja, ali no templo, os pastores não tem que falar sobre bênção. Falar sobre bênção é bom, porque a Bíblia ela nos ensina que Deus ele nos abençoa. Mas dentro do Evangelho de Cristo, o fundamental e o principal alvo é a salvação. E nós vamos estudar junto os 7 motivos para ser um cristão. E o primeiro estudo que eu tenho para nós hoje é o chamado por Deus. Eu fui chamado. Você também é chamado por Deus. Todos nós temos um chamado perante a presença de Deus. Todos nós somos um povo chamado. Basta nós queremos aceitar a nossa chamada para fazer a obra de Deus. Só que isso não é ministrado na Bíblia. Na Bíblia não, nas igrejas. A Bíblia ela nos dá a total manuseio. A Bíblia é um manual de instrução como o homem deve andar sobre a terra para que ele venha a ser abençoado e ele viva os propósitos ao qual Deus o designou. Só que nas igrejas não é ministrado isso. Hoje as igrejas estão muito voltadas para as bênçãos materiais. Eles estão esquecendo a maior bênção que Cristo deixou para nós, que é a salvação e a vida eterna. Então, nessa noite, eu quero compartilhar com vocês a primeira aula, que se chama O Chamado por Deus. Temos mais 6 fora essa, que são 7 motivos para ser cristão. O primeiro é o chamado por Deus. O segundo é uma boa conduta cristã. O terceiro, as bênçãos de Deus. O quarto estudo é Deus é conosco. O quinto, adorar a Deus em espírito e em verdade. O sexto é nunca desistir. E a sétima se chama a salvação, que é o principal objetivo de todas as igrejas: fazer com que o pecador se arrependa dos seus pecados e venha a ser salvo. Nós vamos entrar nesse pequeno estudo, nos aprofundarmos dentro da Bíblia, para que nós possamos abrir a nossa mente, vamos expandir ela um pouco. Vamos abrir os nossos olhos dentro das coisas que estão acontecendo no mundo e que nos fazem perder o foco de Deus. Amém? Para que as pessoas estão perdendo o foco de Deus. Por quê? Irmão Douglas, elas estão perdendo o foco de Deus, porque muitas pessoas estão entrando dentro das igrejas, por uma bênção, por uma situação a qual elas se encontram, por um motivo que as fazem correr para Deus.
Só que nós temos que estar na igreja pelo único motivo para que nós não venhamos correr para Deus quando acontecer algo que nos faça passar por uma situação difícil. Não, nós já temos que estar na presença de Deus para quando as provações do mundo vierem, nós já temos a certeza, a convicção de que tudo aquilo é passageiro. Só que as pessoas estão entrando na igreja por motivos fúteis, por motivos prazerosos, por coisas que fazem com que eles acabem esquecendo o real motivo de estar na igreja. Então, nesta noite, eu convido você que está aí do outro lado a ficar comigo nessa pequena ministração do Evangelho de Cristo. E na primeira aula de hoje, nós vamos falar sobre o chamado por Deus. Como eu já falei, todos nós temos um chamado. Basta nós abraçarmos esse chamado e vivermos aquilo que Deus tem para mim e para você. Eu tenho uma total certeza que você não vai se arrepender desse estudo, porque nós vamos estar dentro da Bíblia. Nós vamos fazer um estudo aprofundado na palavra de Deus, na sua doutrina. Doutrina significa o quê? Ensinamento. Estou aqui para aprender junto com vocês também, porque quando eu fui buscar esse estudo, que eu levantei os versículos, os textos, os contextos bíblicos para trazer para vocês, para mim também foi um aprendizado. E aqui nesta primeira aula também vai ser um aprendizado de Deus para a minha vida e para a sua vida. E eu tenho certeza que nesta noite Deus vai falar tremendamente com cada um de nós pela sua santa e poderosa palavra. Olha, nós temos várias testemunhas sobre chamado na Bíblia. O primeiro tema é chamado por Deus. Quando a Bíblia fala de chamado, a referência é quase sempre ao chamado de Deus ou a chamada Deus sobre a vida do crente. Eu também uso o termo vocacional, aquilo para que o cristão foi chamado. Eu e você temos um propósito nessa terra. Alguns têm um propósito de evangelizar, de alcançar vidas, de resgatar aqueles que estão perdidos. Outros têm um chamado para levantar um coral de adoradores na igreja. Outros têm um chamado para fazer ensinamento, que são os mestres, os pastores. Alguns têm chamado para liderança, líderes que ensinam o povo a trazer membros para o corpo de Cristo. Qual é o seu dom? Para que você foi chamado? Você só vai saber qual é o seu real chamado quando você der a legalidade a Deus para agir sobre a sua vida. E que você venha ter uma comunhão com Deus. E dentro dessa comunhão, em oração, estudo bíblico e jejum, você vai saber para qual é o seu chamado. Evangelista, pastor, pregador, adorador. Qual é o teu chamado? Porque se nós pensarmos bem, o último apóstolo, quando foi chamado, teve um encontro com Jesus Cristo em cima de um cavalo. E você deve estar se perguntando, quem é esse homem? Vamos falar de Saulo, o último apóstolo chamado diretamente por Jesus Cristo, aonde ele viu Cristo ressuscitado e transfigurado na sua glória. Teve um encontro e Cristo o chamou pessoalmente. Se nós pararmos para analisar dentro da Bíblia, nós vamos olhar o apóstolo Paulo, que antes se chamava Saulo, como um grande perseguidor aos cristãos. Paulo era um perseguidor, era um homem que conhecia a Torá, conhecia os ensinamentos de Cristo, sabia os mandamentos de Moisés, os ensinamentos de Moisés. Saulo era um homem sábio, estudioso, porém vivia de uma maneira errada, porque ele perseguia os cristãos. E não só perseguia, como também matava.
E você deve estar se perguntando, mas Douglas, eu bebo, eu uso droga, eu me prostituo. O seu chamado vai trazer consigo a transformação dos seus costumes. Porque aquele que tem um encontro com Cristo, aceita Cristo na sua vida, ele tem uma transformação que eu gosto de dizer que ela é radical. É uma transformação radical, porque pelo Espírito Santo, ao qual Deus vai derramar sobre a sua vida, vai fazer com que você abandone os maus costumes. Você vai sentir nojo de andar em pecado. O Espírito Santo vai lhe conduzir a não fazer aquilo que desagrada a Deus. E vai fazer com que você venha andar da forma e maneira ao qual Deus quer. Deus ele não se agrada quando ele vê um filho seu bebendo, se drogando, se prostituindo. Deus ele se entristece com a situação daquilo que o homem decide para a sua vida. Mas porém, Deus ele não tem a capacidade de descer do céu e decidir a sua vida por você. Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a escolha de decidirmos se nós queremos andar no caminho largo, ao qual a Bíblia vai falar que nos conduz à morte, ou andarmos pelo caminho estreito, que no final desse caminho vai nos dar a salvação e a vida eterna. Cabe a mim e a você escolher o caminho ao qual nós queremos andar. Nós não podemos andar no caminho torto e querer que Deus faça coisas na nossa vida se nós não estamos andando conforme a vontade de Deus. Deus, ele é Pai. Então, um filho, para ter a sua recompensa, para ter o seu agrado dado pelo seu pai, ele tem que andar na obediência de Deus. Nós vamos entrar também nesse estudo sobre a obediência, quando se fala as bênçãos de Deus. Quando nós entrarmos na terceira aula sobre as bênçãos de Deus, nós vamos estar tendo um estudo sobre as bênçãos, as coisas dadas por Deus para a nossa vida, por intermédio da nossa obediência. Vamos estar levantando versículos, texto, contexto, subtexto, tudo isso para trazer para você um total entendimento daquilo que Deus tem para nós, ao qual nós temos os motivos para sermos cristãos. Ser cristão não é somente colocar a Bíblia sobre o braço ou na mão, sentar na cadeira, dar glória a Deus, dar aleluia, louvar o Senhor e sair de lá como se nada tivesse acontecido. Ser cristão é você ter o chamado de Deus, aceitar o seu chamado por Deus e viver conforme a maneira Deus quer. Douglas, como é que eu vou saber o meu chamado? Quando você se entregar para Deus. Quando você se entregar para Deus e mudar a sua vida, o seu cotidiano do seu dia a dia, e abandonar costumes e maneiras que fazem com que você ande longe de Deus, você vai estar andando da forma e maneira como Deus quer. E você andando conforme Deus quer, você vai ver que muitas coisas na sua vida vão mudar. Muitas coisas vão acontecer. Olha só, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, vai falar sobre a chamada de Paulo. Que vai falar assim, ó: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e os irmãos Sóstenes. Qual é o irmão que não quer que o seu irmão se converta a Cristo Jesus e ande conforme as doutrinas de Deus? Eu quero que muitos amigos meus que eu conheço se convertam a Deus também. Às vezes eu estou mexendo nas redes sociais e eu vejo quando alguns amigos meus estão bebendo, estão colocando desafetos nas redes sociais, estão denegrindo suas próprias imagens. Isso me entristece. Mas eu oro por eles, porque eu sei que assim como teve um chamado na minha vida e eu aceitei esse chamado, também há um chamado na vida deles, e eu oro para que eles venham receber esse chamado. Não é um chamado simples, não é um chamado fácil de se conviver, mas porém é um chamado agradável, porque a recompensa maior não está na terra, mas ela está no céu, que é a vida eterna. É muito bom você saber
que o seu nome está escrito no livro da vida e não no livro do acusador condenado. Irmãos, o apóstolo Paulo, que foi um perseguidor que matou muitos cristãos, teve a sua conversão de uma forma totalmente grandiosa pelo manifesto do poder de Deus. É tremendo quando nós olhamos para a conversão de Saulo a Paulo, o homem ao qual abriu e fundou muitos ministérios, e o homem que mais andou pregando a palavra de Deus. O chamado de Paulo é lindo. Nós temos que nos basear pelo chamado de Paulo. Sermos como Paulo, que foi como Cristo Jesus quis que ele fosse. Paulo vai dizer: sejais imitador de Cristo, porque eu sou imitador de Cristo. Então, um bom cristão, ele não tem que imitar os pastores, os líderes religiosos, não. Nós temos que imitar Cristo Jesus. É o maior ensinamento que Jesus deixou, é que nós venhamos ser como Ele. Que nós venhamos ser como Cristo Jesus. O homem que andou segundo a vontade de seu Pai. O homem que andou sobre a terra sendo santo, nos ensinou que a santidade, ela pode ser alcançada, ela pode ser vivida e muito mais. Com a santidade você consegue alcançar vidas e fazer com que elas sejam convertidas a Cristo. É algo maravilhoso, meus irmãos, vocês poderem saber que há um Deus que tudo pode fazer em nossa vida. Douglas, mas eu bebo, eu faço isso. Por que que eu devo ser cristão? Porque você tem um chamado. Douglas, mas ninguém acredita em mim. Ninguém acredita que eu posso mudar. O que te faz garantir que eu sou chamado por Deus, que eu tenho um chamado? Olha só, lá no livro de 1 Coríntios mesmo, no capítulo 1, no versículo 24, vai falar: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é a mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pouco éramos sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar os fortes. E escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e que nada é, para reduzir a nada o que é. Olha só o chamado de Deus para a nossa vida. Deus, ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus levanta os que não são para confundir os que são. Deus escolhe aquele que não é nada para confundir aquele que se diz ser tudo. É muito importante, porque tem muitas pessoas que têm invejas de pessoas que estão começando o seu chamado. Haverá no meio de vós, de nós, pessoas com invejas, que vão contra o chamado de Deus na nossa vida. Mas porém, porque eles se acham, eles pensam que são o bambambam, e quando Deus levanta um louco do meio e tira por detrás da malhada e coloca na frente, Deus acaba mostrando para aquelas pessoas que os loucos são maiores do que os sábios, ou que se dizem ser sábio. É muito importante nós deduzirmos esse total ensinamento. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir o sábio. Devemos olhar para o passado e refletir na vida. Como diz aqui no versículo 25,
5:26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Devemos olhar para o nosso passado e olhar aonde nós estávamos quando Cristo nos chamou. A situação ao qual nós nos encontrávamos, a maneira como nós vivíamos e o tempo que nós desperdiçávamos no mundo. Engraçado que se nós pararmos para olhar, nós temos mais tempo para fazer as coisas que entristecem a Deus do que as coisas que engrandecem e glorificam o nome de Deus. Nós tínhamos tempo para passar a noite na festa, bebendo, farreando, entristecendo o coração de Deus. E às vezes nós não temos a capacidade de tirarmos 2 horas e 40 minutos do nosso dia para dar a Deus como oferta, como dízimo pelo dia ao qual Ele nos dá. Devemos ter o raciocínio lógico de agradar a Deus, seja você cristão ou não. Lembre-se, Deus lhe deu 24 horas do seu dia. Não custa você tirar 2 horas, 1 hora, 40 minutos e ter um particular com Deus. E veja bem, devemos olhar para o passado e refletir na vida. Veja você hoje e de onde Deus lhe tirou. Você é cristão, olhe para trás e veja a forma como você vivia e a forma como você vive hoje. Você consegue ter no seu raciocínio lógico, no seu pensamento, na sua visão, tanto física, carnal, como também espiritual, a maneira como você vivia e a maneira como você vive hoje. E para você que não é cristão, olhe a vida como você vive hoje. Olha onde você está. E quando você entregar a sua vida para Cristo, viver em Cristo, e Cristo viver em ti, você vai poder olhar para trás e dizer: Deus me tirou do lamaçal do pecado, firmou os meus pés sobre uma rocha, limpou-me do pecado e me deu novas vestes, e estou alicerçado em Cristo Jesus, e nele permanecerei até a sua vinda. Irmãos, é lindo, é maravilhoso quando o salmista fala que ele foi tirado do lamaçal do pecado, foi lavado e remido pelo sangue. Deus lhe deu novas vestes e sobre uma rocha os seus pés estavam firmados. Que pés são esses? Nós. Que rocha é essa? Jesus Cristo. Temos que nos firmar em Jesus Cristo hoje, para que nossos pés venham ser fortes e nada venha nos abalar. Olha só como é lindo o que o salmista vai falar. Que foi lavado do pecado, vestes novas lhe deram, e os seus pés estavam sobre uma rocha, aonde se alicerçou ali, e não caiu mais. Irmãos, quem tem chamado e vive o seu chamado, vive as promessas de Deus de uma tal forma que é lindo de se ver. É algo maravilhoso, é algo tremendo, meus irmãos. E continuando, a mudança pode fazer hoje, porque Deus espera por você. A mudança ela pode acontecer aqui agora. Depende de você. Deus ele espera por você. Deus está de braços abertos, esperando você confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador e entregar a sua vida a Jesus. As pessoas na igreja fazem a pergunta: quem quer aceitar Jesus? Jesus não precisa ser aceitado na nossa vida. Nós temos que aceitar Ele na nossa vida. Nós que somos pecadores falhos, temos que aceitar Jesus na nossa vida, para que Ele nos limpe e nos lave do nosso pecado, e o nosso nome venha a ser escrito no livro da vida. Cristo não precisa de nós. Não temos que aceitar Cristo, temos que confessar Ele como nosso Salvador. Ele não precisa ser aceito, porque Ele sendo aceito ou não, Ele continua sendo santo, continua sendo filho de Deus e continua nas alturas, à destra de seu Pai. Agora nós sim, precisamos dele na nossa vida, para que o nosso pecado venha a ser lançado no mar do esquecimento e nós venhamos ser novas criaturas, porque a Bíblia vai falar que aquele que confessa a Cristo como seu Salvador, nova criatura é.
As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós precisamos de Cristo na nossa vida para vivermos o novo. As promessas de Deus sobre a nossa vida. É nós que temos que aceitar Cristo, não Cristo nos aceitar. As pessoas estão indo para igrejas e muitos pastores estão ensinando errado. Porque muitos pastores estão voltados para os seus próprios prazeres estruturais e financeiros. Nós andávamos pela nossa vontade e prazeres, sem o conhecimento de Deus, segundo os padrões do mundo. Entenda, o homem, quando ele não tem o conhecimento da palavra de Deus, ele vai andar conforme o padrão do mundo. Qual é o padrão do mundo hoje? É o homem se deitar com outro homem, uma mulher se envolver com outra mulher. É o homem trair a sua esposa. É o homem que se deita com várias mulheres, a mulher que se deita com vários homens. O homem que bebe, que se droga, que vive uma vida escandalizada. É o padrão do mundo. Mas o homem, quando ele tem o conhecimento do padrão de Deus, ele vai andar segundo a vontade de Deus. Por que segundo a vontade de Deus? Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Olha só. Nós andamos sobre o padrão do mundo. Nós, que eu digo, quando estamos longe do caminho do Senhor, longe do caminho de Deus, nós vamos andar conforme o mundo quer. Bebendo, se drogando, se prostituindo, avarento, orgulhoso, soberbo. E isso faz com que nós pequemos. E nós pecando, estamos longe de Deus. Entenda bem. O pecado afasta o homem de Deus. Não adianta você beber, você drogar, você se prostituir, você mentir, você enganar o seu irmão, a sua irmã. Isso vale para todos. Não é só para o ímpio. A pregação também vale para o crente, porque tem muitos crentes dentro das igrejas, entenda bem. São 7 motivos para ser cristão, não é crente. Aqui nós vamos fazer crente virar cristão. O estudo é para a conversão do crente ao cristão, do ímpio pecador ao cristão. Tudo que eu falar aqui não se relaciona somente a quem está longe do caminho do Senhor e não congrega, mas a ministração também é para todo aquele que congrega, que está dentro de uma igreja, entenda bem. A pregação também vale para mim, que estou dentro da igreja, que estou ministrando para você nesta noite. Vamos lá, não devemos andar como o mundo quer, porque até dentro das igrejas tem pastores e líderes que andam segundo a vontade do mundo, ainda está preso no padrão do mundo. Porque tem pastor que esses dias eu subi aqui em Manaus, que se envolveu com uma serva da igreja. Pastor dormindo, se envolvendo com a sua ovelha. Assim como tem obreiro pegando obreira casada, gente da igreja se envolvendo com pessoas de fora e são casados. Isso também é um pecado. Isso é um padrão do mundo. É uma pessoa que ainda não se tornou um cristão. Porque quando nós nos convertemos ao cristão, ao cristianismo, a Cristo, nós temos que mudar a nossa conduta. Temos que mudar a nossa forma de pensar. Só eu sei o quão difícil é você ter costumes e padrões do mundo e ter que largar tudo para viver os padrões de Cristo. É muito difícil. Mas a Bíblia vai falar no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Olha só como isso aqui também vai ser confirmação daquilo que eu falei, ó. Olha só. Andávamos pela nossa vontade e prazeres, sem o conhecimento de Deus. Olha só. Sem o conhecimento de Deus, nós andávamos segundo os padrões do mundo. Mas a Bíblia vai falar
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só que versículo lindo. Não devemos andar como o mundo quer que nós andemos, no pecado, fazendo abominações ao Espírito Santo. Mas a Bíblia vai falar, mas transformai-vos pela renovação do entendimento. Que entendimento é esse? É o entendimento quando eu conheço que sobre a minha vida tem um chamado, e que eu, aceitando o chamado, eu vou meditar nas palavras de Deus. E eu, meditando no Evangelho de Cristo, eu vou saber qual perfeita, boa e agradável é a vontade dele para a minha e a tua vida. Que coisa linda, meus irmãos. Saber que o homem, quando ele entende que os padrões do mundo não são os padrões que nós devemos viver, e devemos aceitar a nossa chamada para viver em Cristo Jesus, tudo muda, tudo se torna mais bonito. É lindo demais, é maravilhoso, é algo tremendo. E nós vamos trazer mais um versículo que é muito importante para nós. Vai falar conosco tremendamente. Olha só, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 18, vai falar: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Que versículo lindo! Quando eu e você decidimos aceitar a chamada, nós vamos orar por nós e pelos nossos entes, pelos nossos amigos, para que assim como os nossos corações foram iluminados pela palavra de Deus, pelo seu Espírito Santo, assim eles também venham ser iluminados e conhecedores da palavra de Deus, para que eles venham conhecer que a esperança está em Cristo Jesus, e assim eles possam saber como é lindo e glorioso a herança que tem para nós no céu. O dever de ser chamado é orar, para que assim como as escamas de nossos olhos caíram e fomos capazes de ver que o pecado nos faz andar longe de Deus, devemos orar para que a palavra ilumine o coração de quem está longe de Deus, e assim eles sejam iluminados. Olha só que convite fazer a orar pelas pessoas em nossa... Amém? Nós voltamos aqui, a internet caiu, mas graças a Deus ela já restaurou o sinal. Então, meus amados irmãos, nós temos o chamado para ganhar aqueles que estão perdidos no mundo, aqueles que estão longe de Deus, porque assim como as escamas dos nossos olhos caiu e nós fomos capazes de ver que o pecado estava nos fazendo andar longe de Deus e caminhando para a condenação e o sofrimento eterno, e nós nos convertemos a Cristo e aceitamos o nosso chamado, isso faz com que nós venhamos orar. Devemos orar por aqueles que estão andando longe do caminho de Deus. Olha só que lindo! Olha que coisa maravilhosa saber que você tem a capacidade de orar e ganhar aquela vida que está andando longe dos caminhos de Deus. É lindo, meu irmão. É algo maravilhoso saber que tem vidas que dependem de você, que precisam da tua chamada para conhecer a Deus. É tremendo, é algo lindo. Olha só, para saber que a esperança está em Cristo Jesus, pois ele também
foi chamado. Cristo também teve o seu chamado. Cristo, ele não só viveu na terra para nos salvar, mas sim também teve que fazer parte de um chamado. Qual foi esse chamado, Douglas? Cristo foi chamado para morrer por nós na cruz do Calvário, para que nós viéssemos ter acesso à salvação e à vida eterna. A chamada de Cristo foi morrer na cruz, para que eu e você possa viver no céu, na vida eterna. Irmãos, a chamada mais dolorosa foi a de Cristo. Foi a de Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele não foi só perseguido, mas ele morreu pelos nossos pecados. Com a chamada vem luta, vem prova, vem dificuldades, vem dores, vem choro. Mas também tem a sua alegria. Tem o seu momento ali de alegria, de felicidade, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo Jesus. E Deus é fiel para cumprir bênçãos e maravilhas que Ele tem para nós. Quantos sonhos seus não foram frustrados? Porque você está andando longe do caminho do Senhor. O homem que vive a sua chamada, o seu propósito em Cristo Jesus, tem uma vida abençoada, tem uma vida transformada, irmãos. Graças ao meu bom Deus, nada na minha mesa tem faltado. Deus não tem deixado faltar nada na minha casa, nem na casa dos meus. A saúde está sobre a minha família. A coisa mais rara no mundo, graças ao meu bom Deus, é alguém na minha família estar enfermo, doente. Porque aquele que vive a chamada alcança a bênção de Deus. E Deus, Ele nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal, de toda enfermidade, de todo laço e embaraço de Satanás. Deus, Ele nos guarda. Ele dá ordem aos anjos dele ao nosso respeito, para que nós não venhamos cair e venhamos andar sobre a sua presença, vivendo o chamado ao qual Ele nos designou. É algo maravilhoso. E quando cada um de nós terminar o chamado na terra, no céu, terá um galardão para cada um daquele que tiver o seu nome escrito no livro da vida. Não basta só viver o chamado, tem que viver o chamado para ser chamado no céu. Andar em santidade, ser de santo porque eu sou santo. A Bíblia vai falar que Deus fala, Cristo fala, ser de santo porque eu fui santo. Meus irmãos, não tem coisa melhor do que você viver na presença de Deus. Deus, Ele está no seu trono, à direita dele está o Filho, esperando a minha e a sua redenção aos nossos pecados, para vivermos em Cristo e assim sermos salvos. No livro de Efésios, no capítulo 4, vai falar algo muito bom. 4:1. Como prisioneiro no Senhor, eu peço que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Olha só o que o apóstolo Paulo vai falar no livro de Efésios. Como prisioneiro de Cristo, ele viveu de forma digna pela vocação que ele recebeu. E ele vai falar para nós: eu rogo a Deus para que, e eu peço a vocês, assim como ele foi prisioneiro em Cristo, que nós venhamos ser. E ele pede a nós: vivam de maneira digna da vocação que receberam. Quantas pessoas têm uma vocação espiritual, mas vivem indignamente? Pastores com chamados lindos e maravilhosos, com grandes templos, com muitas ovelhas, vivem dignamente. Como eu falei mais cedo, tem pastor dormindo com membro de igreja, tem pastor dormindo com membro de igreja, tem irmão traindo a sua esposa, tem esposa traindo seu marido, tem pessoas que não são casadas subindo em cima do altar, vivem
ali demasiado, abrasado, mas estão pisando em lugar santo, fazendo a obra de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Essas pessoas não estão vivendo a sua vocação dignamente. Enquanto Paulo fala, eu rogo-lhes que vivam, ele praticamente suplica para que nós venhamos viver dignamente a vocação que nós recebemos. Se você é missionário, evangelista, e faz visita, vai na casa dos irmãos, vá para levar a palavra de Deus com dignidade, com amor e com alegria. Não com interesse. Não com interesse de chegar na casa de alguém e receber algo em troca por levar a palavra de Deus. Deixa me dar um copo com água, por favor. Para não levantar. Viva de maneira que agrada a Deus. Não viva de uma maneira que desagrada ao Senhor. Viva dignamente. Olha só, continuando na palavra de Deus aqui, tá? Lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, vai falar: Deus, de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará e confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Nós não vamos viver na terra para sofrer eternamente. Nós não vamos viver sempre sofrendo como cristão, lutando por isso e aquilo, não. Nós vamos lutar, passar por prova, mas sempre Deus vai restaurar as forças e nos confirmará, nos fortalecerá e nos colocará em lugares alicerçados. Alicerçados é você ter um bom emprego, ter uma saúde, uma família que vive na presença de Deus, uma casa de paz. Isso é estar alicerçado por Cristo, fortalecido na palavra, na oração, no jejum. E Ele confirmará através da sua oração, dos profetas que ainda tem na terra. Aquilo que era tristeza, Ele restaura a alegria. Aquilo que era dor e choro, Ele restaura em felicidade. Entendem? Nenhuma luta é para sempre. Viver um chamado tem a sua luta, a sua prova, mas também tem a glória de Deus sobre nossa vida. Viva o chamado de Deus. Todos somos chamados para tá, vamos lá. Eu anotei aqui, mas eu não estava entendendo a minha letra. Olha que a minha letra eu não entendi. Todos somos chamados para continuar a obra de Jesus. Fazer parte do chamado não é fácil, porém, não será por pouco tempo essa luta, porque estamos alicerçados na rocha, que é Jesus Cristo, pois Ele está sempre nos fortalecendo para a boa obra que Ele nos deixou. Entenda, meu irmão? Nenhuma obra, nenhuma dor, nenhuma luta é para sempre. Haverá as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Cristo tem coisas lindas para nós. Deus tem algo tremendo e maravilhoso. Basta nós aceitarmos a nossa chamada. Eu aceitei a minha chamada e convido você a aceitar também a sua chamada. E venha viver as maravilhas de Deus. Venha viver a glória de Deus. Venha viver lutas e provações que te darão gosto e alegria de estar na presença de Deus. É algo maravilhoso. A boa obra de Cristo não pode parar. Os bons cristãos têm que estar de pé. Ser um bom cristão é aceitar a sua chamada. Ser cristão é fazer a chamada acontecer. O motivo de ser cristão é aceitar a chamada e viver a chamada. E quem aceita a sua chamada jamais terá o seu nome no livro do acusador. Aquele que aceita a chamada jamais será lançado fora.
mas estará dentro do arraial no céu, contemplando e glorificando a glória e a grandeza de Deus. No livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, vai falar: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois, se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Olha só que coisa linda! Olha só que coisa maravilhosa! Se nós aceitarmos a nossa chamada e nós nos empenharmos, Cristo vai cada vez mais nos fortalecer. E nós, por sermos eleitos e viver a chamada, dessa forma, nós jamais vamos tropeçar. Eu tenho vivido isso. Tive várias tentações, tive vários problemas, situações que poderiam causar o meu afastamento de Cristo, mas eu escolhi viver o meu chamado. Porque quando eu me reconciliei e pedi para que Cristo me aceitasse de novo pelos meus erros, olha, entenda bem, eu não aceitei Cristo porque Ele já esperava por mim. Eu não tinha que aceitar Ele, eu tinha que fazer com que Ele me aceitasse. E quando eu escolhi, decidi pedir a Cristo: Pai, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador, meu Pai. Aceita-me de novo na tua presença, Deus, para viver o meu chamado. Mas eu não quero viver o meu chamado sentado num banco de um templo ali, sem poder fazer a tua obra. Não. Eu clamei a Deus e falei: Senhor, eu quero viver o meu chamado. Aquilo que tu tem comigo, eu quero viver, Senhor. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros e as minhas transgressões, e me aceita de novo, Senhor, como teu Salvador. E quando eu disse isso, eu comecei o meu ministério evangelístico. Eu comecei a fazer minhas lives, comecei a pregar a palavra de Deus, comecei a conversar de Cristo para algumas pessoas. Algumas pessoas foram convertidas para a honra e glória de Deus. Elas confessaram Cristo como seu Salvador, e Cristo aceitou eles como seus filhos e como filhos de Deus. E eu creio que muitos estão vivendo a chamada também. É algo tremendo, é algo maravilhoso. Quem tem e está em Cristo, olha só, quem tem Cristo e está em Cristo não irá tropeçar, porque no Salmo fala, como eu falei há uns minutos atrás, que aos anjos dará ordem ao nosso respeito, para que não tropecemos em pedra alguma. Se eu não estou enganado, está no Salmo 93, 91, está no Salmo 91, que aos anjos dele dará ordem ao nosso respeito, para que nós não tropecemos em pedra alguma. Calçarás o filho do leão e a serpente. É maravilhoso, meu irmão. Quem tem Cristo e está em Cristo e vive a chamada, não vive de qualquer forma, não anda de qualquer maneira. Porque quem está em Cristo é salvo. Não temos que ir para a igreja por motivos fúteis, banais, por bênçãos momentâneas. Temos que ir para a igreja aprender como andar em santidade, como viver em santidade. Na terceira aula nós vamos saber o que são as bênçãos de Deus na nossa vida. Para que são as bênçãos de Deus e como alcançar as bênçãos de Deus. Nós não temos que correr atrás das bênçãos. A Bíblia vai falar que quem obedece a Deus, as bênçãos virão atrás de nós.
Eu não tenho que ir para a igreja atrás de bênção. Eu tenho que ir para a igreja aprender a ser salvo e andar em santidade para ter a salvação e a vida eterna. É para isso que eu vou à igreja. A igreja você vai para o culto. Culto é cultuar, é prestar adoração ao nosso Deus. Nós vamos para a igreja adorar o Senhor. Nós não vamos para a igreja barganhar com Deus por votos, por mediocridade de obediência a homens. Não, nós temos que obedecer a Deus pela sua palavra. As bênçãos nos alcançarão quando nós estivermos alicerçados em Cristo Jesus. Na terceira aula nós vamos falar sobre bênçãos de Deus. Mas já estou dando para vocês uma spoilerzinha. Vá para a igreja oferecer o seu culto. Tem pessoas que vão para a igreja e não abrem nem a boca para louvar, para orar. Olha para o lado, olha para o outro. Irmão, quando você entra na igreja, vá determinado: Senhor, eu vou te adorar, eu vou buscar minha salvação, eu vou aprender como ser santo, eu vou aprender como andar na tua presença, eu vou aprender o que eu tenho que fazer para ganhar vidas para ti, Senhor. Vá para a igreja aprender a doutrina de Deus, não uma doutrina de homens. Os homens estão escarnecendo a palavra de Deus, te ensinando a barganhar com o Senhor através de votos, de cumprimentos, de campanhas que muitas vezes não tem sentido algum. Entenda, se você tem um milagre de Deus, é pela sua obediência a Ele. Não confunda a bênção de Satanás com as bênçãos dadas por Deus. Deus não se barganha. De Deus você tem que ser merecedor do seu milagre. Milagre não se compra por voto. Milagre se conquista pela obediência à palavra de Deus. Aí eu fui para a igreja, eu fiz a campanha lá, mas não deu certo. Por que você não andou conforme a palavra de Deus? Aí eu fiz a campanha, deu certo. Por que você andou conforme a palavra de Deus? Devemos descauterizar a mente desses pastores que para ter um milagre você tem que fazer um voto. O voto de Caim, o voto de Isaac, voto de Abel. Não, irmão. A promessa ali, quando Deus pediu Isaac para Abraão, Ele pediu o seu filho. Não, irmão, mas tem que dar o teu melhor, irmão. Não vá por dinheiro, não. Eu vou para a igreja para cultuar a Deus, para as bênçãos correr atrás de mim. As bênçãos têm que me alcançar, não eu correr atrás da bênção. Eu tenho que correr atrás de Cristo para que Ele me aceite e eu seja salvo. E quando Ele me aceitar, eu vou andar na sua doutrina, na sua palavra. Eu vou ser santo como Ele foi santo. E as bênçãos virão sobre a minha vida. É isso que tem que ser ensinado nas igrejas. E hoje está sendo descartado. Eu não vou para a igreja atrás de milagre. Eu vou para a igreja conhecer a Cristo. Ser santo como Ele foi santo. Andar na palavra de seu Pai. Aí sim, as bênçãos vão me alcançar. Irmão, vem para a igreja que teu milagre está aqui. Não, irmão. O teu milagre está quando você obedecer a palavra de Deus. Deixar de ser um crente mimizento e ser um cristão adorador de Deus. E vive segundo a doutrina e vontade do Senhor. Por mais que seja difícil, você vai lutar contra a carne. É isso que nós temos que viver. Lutando contra a potestade, principados e a carne que nos faz pecar e as bênçãos não venham sobre nossa vida. Eu não vou mais para a igreja buscar milagre, não. Eu vou aprender a andar em santidade. Eu vou aprender a como alcançar a minha salvação e não perdê-la. Se eu estiver obedecendo a Deus e o Pai vê que eu sou merecedor, e Ele vê nas minhas orações, no meu coração, que eu estou apto a receber o meu milagre vai ser gerado e vai acontecer.
Mas enquanto eu tiver com esse sentimento doutrinário dado por homens para barganhar com Deus, através de voto, de campanha, de dinheiro lançado no altar, os meus milagres vão ficar retidos. E o que o Satanás faz? Satanás, os demônios vão ouvir aquilo que eu peço e vão fazer acontecer. E aquilo pode me distanciar dos caminhos de Deus. Não confunda bênçãos dadas por Satanás, que são armadilhas. São armadilhas embrulhadas como presente dado por Deus para te enganar. Até nisso temos que ter conhecimento, discernimento bíblico. Temos que ter o conhecimento de Deus, não seguir os padrões do mundo. Ter a chamada é você estudar a palavra de Deus para que não seja menino levado por ventos de doutrinas. Que doutrinas são essas? Doutrinas de homens e de demônios. Ô Ziel, a paz do Senhor, meu irmão. Que Deus te abençoe, garotão. Amigão do peito, o Ziel é amigo de infância aí. Deus te abençoe, meu irmão. Você e a sua família, que Deus te guarde, livre e te proteja. E eu também creio que eu vou te ver, meu irmão, fazendo a obra de Deus, porque tem uma chamada para a tua vida. Assim como teve a minha chamada, eu aceitei, eu creio que eu vou ver você aceitar a sua chamada e viver na glória de Deus, fazendo a boa obra do Senhor. Então, meus irmãos, não vamos perder o foco, né? Para a glória de Deus. Não podemos andar nos padrões do mundo, nos padrões dos homens, em cima do altar. Hoje estão muito voltados ao financeiro, ao material, estão esquecendo a salvação e o espiritual. Estão esquecendo de ensinar os membros da igreja, o corpo de Cristo, a andar em santidade, a ler mais a Bíblia. Estão retindo mais em milagres, em bênçãos e conquista. Ah, Deus, eu quero a minha casa própria. Mas será que você está apto a receber a sua casa própria? Será que você está andando como Deus quer, para que assim Deus venha te abençoar? Será que você está honrando o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, o seu líder? Será que você está agradando a Deus para receber o seu milagre? Porque você pode fazer 1000 votos de R$1 milhão. Se você não andar conforme Deus quer, o verdadeiro milagre não vai acontecer. Tem muitos milagres do demônio que vem disfarçado de milagre de Deus, que são milagres momentâneos. Tudo vai bem de uma hora para outra, tá tudo bem, tá. E quando o diabo dá a rasteira, porque quando nós estamos no comodismo, nós nos acomodamos, nós esquecemos de buscar Deus, esquecemos de orar, de ler a palavra, e tudo isso vai fazer com que nós esfriaremos para buscar a Deus, o conhecimento da salvação. Porque eu já ganhei o meu milagre, já ganhei a minha bênção, não tenho por que viver o meu chamado. É quando o diabo dá rasteira e o homem cai, perde tudo aquilo, porque foi dado pelo diabo. E ele dá com uma mão e tira com as duas. E o homem volta pro lamaçal do pecado e muitas vezes bota a culpa em Deus, quando Deus não tem culpa das escolhas que nós fazemos. Deus não tem culpa de nada. Se você aceita o seu chamado, Ele dará ordem para nos sustentar. Oh, glória! Olha só que maravilha, meu irmão! Meu Deus, que bênção, meu irmão! É verdade! Oh, eu fico muito feliz, varão! Olha, de verdade mesmo, eu fico muito feliz, olha, de ver você andando no caminho do Senhor, de saber que você foi batizado, de que você aceitou a sua chamada. Irmão, você vai viver coisas maravilhosas. Aquilo que estava no reino espiritual, guardado para você, as janelas do céu, as portas e comportas vão se abrir. Eu vejo que você já conquistou muita coisa. E eu sei que foi Deus que te deu, porque você está falando aqui, ó. Vai se formar, já se batizou, está vivendo o seu chamado. Creio que logo eu vou estar vendo você evangelizando, se possível quero estar lá com você também, porque eu sou assim, aquilo que envolve Deus, eu estou no bolo, eu estou no meio.
E eu conheço ele, o Osiel aí, das farras, das festas. E eu me alegro quando eu vejo um amigo meu na presença de Deus. Isso alegra a gente, de verdade mesmo. Isso faz a gente se emocionar e saber que alguém orou por ele. Como fala aqui, ó, o dever de ser chamado é orar, para que assim como as escamas dos nossos olhos caíram e fomos capazes de ver que o pecado nos fazia andar longe de Deus, também fez com que o pecado, com que ele visse que o pecado está fazendo ele andar. Teve a sua vida iluminada por Cristo, se converteu, aceitou o seu chamado e hoje vive o chamado dele, e as promessas de Deus sobre ele se cumprirão. Vai, irmão, você vai sim, meu irmão, e eu também vou ver. Nós vamos ser testemunho disso, que Deus alcançou vidas também. O Luciano também voltou para Cristo. Estão morando pelo Carlos aí, pelo Danilo, pelo Daniel, pelos meus amigos, né? Quando eu oro, eu peço para que Deus, as pessoas em minha volta se convertam a Cristo, aceitem Ele como Salvador e vivam o seu chamado. Com que eles não sejam crentes, mas sejam cristãos. E a primeira aula de hoje é o estudo bíblico. O primeiro chamado é ser chamado por Deus. Irmão, ser chamado por Deus é maravilhoso. É algo tremendo. Nos alegra. O Espírito Santo ele nos contagia de alegria. Nós nos transformamos em pessoas diferentes. Quem tem Deus, quem tem Deus não vive amargurado. Quem tem Cristo não vive triste. Mesmo na luta está sorrindo, está alegrando, tá alegre, está louvando, glorificando a Deus. Mesmo em meio à prova, não pode ter nada na geladeira, mas quem está em Cristo está descansado no Pai. Então, meus irmãos, essa foi a primeira aula. Ser chamado por Deus. Amanhã eu vou estar trazendo a segunda aula. Vou estar trazendo o segundo estudo. E o tema de amanhã vai ser uma boa conduta cristã. Nós vamos saber como ter uma boa conduta perante Deus e perante os homens. Porque não é só ser chamado, orar e evangelizar, não. Também temos que ter uma boa conduta para que assim nós venhamos alcançar aqueles homens, venhamos dar bom testemunho de cristão. Não ser um cristão aonde é apontado, caluniado, difamado, que por muitas vezes acaba sendo verdade a forma como aquela pessoa vive. Devemos dar bom testemunho para os nossos vizinhos, para os nossos amigos no trabalho, para pessoas que vêm à igreja, saber que ali há pessoas que andam segundo a conduta, palavra de Deus. Amém. Osiel, amanhã tu vem na live, eu quero abrir aqui uma janelinha aqui, vou te chamar na chamada de vídeo para te dar uma oportunidade, para te trazer uma palavra para nós, tá bom? Depois tu me manda mensagem no Message lá, vou te passar o meu contato, a gente conversa direitinho, a gente abre um bate-papo aqui para te falar um pouco do teu testemunho, como está sendo essa convenção na tua vida, como é bom andar na presença de Deus, que tu fale algo de Deus para nós. Deixa Deus te usar, que eu tenho certeza que tem algo maravilhoso para falar para nós amanhã. A live começa umas 10 horas, por aí, 10 e pouco. Deve depender da hora que eu chegar em casa, que amanhã meu dia vai ser corrido, eu vou trabalhar. Mas eu creio que eu vou conseguir fazer às 10, tá bom? Já vai poder conseguir trazer também o que te fez ser um cristão, o que te fez aceitar a tua chamada. E hoje, como tu busca uma boa conduta, porque amanhã o tema é uma boa conduta cristã. Como devemos andar perante Deus e os homens para ganhar, resgatar aqueles que estão no mundo para Deus. E tudo isso é com uma boa conduta cristã, conforme os ensinamentos da palavra de Deus. Então, eu espero que nesta noite você tenha aprendido algo de Deus, porque eu aprendi muito, eu consegui entender mais coisas daquilo que eu tinha preparado. Deus enviou um varão de Deus aqui, ó, que aceitou a sua chamada e hoje vive o chamado, e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas na vida dele. Entendeu? Então, irmão, vamos encerrar com o versículo de 2 Coríntios, de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Decore esse versículo. 2 Pedro 1, 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma,
jamais tropeçarão. Eu creio que vocês vão andar na presença de Deus e não vão tropeçar em mal algum. Amém, meus irmãos? Vamos orar encerrando esta live de estudo bíblico. Espero poder ter ajudado vocês em alguma coisa com esse ensinamento. Creio que Deus vai falar ainda mais conosco. São 7 estudos, são 7 títulos, são 7 dias de 1 hora apenas. Creio que Deus vai estar me dando aí mais estudo para trazer com vocês. Deus tem me dado muitas ministrações no coração. Assim, quando você ouve algo, Deus fala: meu filho, pregue sobre isso, fale sobre isso, traga esse estudo para essas pessoas, porque eles precisam ouvir a palavra que vai transformar a vida deles, assim como a minha palavra transformou a tua vida. Amém? Convido você neste momento a fechar os seus olhos, a curvar sua cabeça e orar ao Senhor comigo por esta live. Senhor, te apresento neste momento, meu Pai, a vida de cada pessoa que passou por esta live, que teve o leve momento e um minuto, um segundo de ouvir a tua palavra, Senhor. Deus, que eu venha diminuir, que tu venha crescer, que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado nesta terra, meu Pai. Deus, visita cada uma dessas pessoas, meu Pai. Vai transformando o pensamento, que eles venham ter a renovação do entendimento pela tua palavra, Senhor, e assim eles possam ser aceitos por ti como filho, que tu venha perdoar os pecados deles, que tu venha escrever o nome deles no livro da vida, e que assim eles possam ser chamados filhos de Deus. E que além disso, meu Pai, eles possam aceitar a sua chamada e possam viver, meu Pai, a chamada com um propósito de salvação para as vidas que estão no mundo, meu Pai. Deus, nos ensina a andar na tua presença, que a tua palavra venha nos sustentar, que nós venhamos ter fome e sede de estarmos na tua presença. Não só estar, mas permanecer, que nós não venhamos sentir o teu Espírito Santo, mas que o teu Espírito Santo venha viver dentro de nós, e assim nós venhamos andar em santidade e ser santo como o teu Filho foi santo. E assim o pecado não venha nos contaminar ao ponto de fazermos perder a nossa salvação. Guarda, meu Pai, a nossa família, a nossa parentela. Abençoa os nossos amigos em volta. Aqueles que são cristãos, que são crentes, venham ser cristãos. E os que são cristãos venham ser fortalecidos pela tua palavra. E os que não estão andando na tua presença venham ser, meu Pai, abraçados por ti. Muda os seus pensamentos, coloca neles, meu Pai, a saudade, a falta de estar na tua presença, a falta do teu amor, do teu carinho e a tua proteção. E que se tem alguém, meu Pai, que quer ser aceito por ti como filho, que ele venha te confessar como o único e suficiente Salvador nesta noite, meu Pai. Que ele venha entrar em contato comigo, que ele venha falar: irmão Douglas, eu quero voltar aos caminhos de Deus, eu quero aceitar ele como meu Salvador, eu quero que ele me perdoe, que ele me aceite de novo. Que essa pessoa, meu Pai, venha a ser tocada pelo teu Espírito Santo, porque a tua palavra fala que não é por força nem por violência, mas é pelo toque do teu Espírito. Guarda a minha casa, o meu casamento, o meu filho, meu Pai, os meus sobrinhos, as minhas sobrinhas, meu Deus, os meus primos, os meus amigos, os meus colegas, meu Pai, os meus pastores, os meus líderes, meu Pai, a CIUC, a Plan, meu Pai, as convenções de Manaus, Senhor. Meu Deus, levanta o teu povo eleito, que o meu vizinho da frente, meu vizinho da esquerda, da direita e de trás, ouvir a tua palavra, Senhor. Abra as portas com portas do céu, envia teus anjos, repreendendo todo mal, meu Pai, todo empecilho e embaraço, que todo mal que dá oferenda, oração ao contrário, obra de macumba, de bruxaria, contra a vida do teu povo eleito, chamado e escolhido, venha cair por terra, Deus. Nos abençoa, Senhor, nos dê um bom descanso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, é um prazer, um privilégio poder estar com vocês. Amanhã estarei de volta às 22 horas com um estudo bíblico que vai falar sobre uma boa conduta cristã. Vai ser algo tremendo. Deus vai falar comigo e com você tremendamente. Amém? Que a graça do Senhor Jesus esteja convosco. Eu recebo a consolação e a doçura do Espírito Santo. Eu recebo. E que Deus venha nos guardar e nos proteger. Eu recebo. E a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. E como dizia o meu pastor, agindo Deus, quem impedirá? Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos.